O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que ontem à tarde apresentou o restante da sua diretoria, os que trabalharão juntamente com Guilherme Solton e os seus dois vice-presidentes, Jordano Zanesco e Renato Massucci. Foram apresentados mais 8 nomes, então vamos conferir quem são os vice. Na parte do futebol, Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito. Na parte do esporte amador, nas categorias de base, Rogério Capuani. Nas finanças, Leonardo Giordani. Nos serviços jurídicos, Vinícius Fantin da Xeri. Na administração, Valdomiro Cruzeta. Na parte de marketing, uma das mais importantes, Augusto Farina. Na comunicação social, Janquiel Sturini. E no patrimônio, Irani Raimondi. Onde foi apresentado, nem todos estiveram presentes na apresentação oficial, que foi comandada pelo presidente Guilherme Solton, mas ele fala aí como chegou a esses nomes para formar essa diretoria. Então, assim, são pessoas comprometidas com a sociedade, pessoas que já trabalharam em diversas entidades, a gente tem um conhecimento e principalmente também uma certa relação de amizade, E na parte mais importante, o futebol, que é o que gere o Clube Esportivo, Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito, já tinha sido anunciado anteriormente, o único que havia vazado para a imprensa, ele que tinha o interesse de ser o presidente, o mandatário, mas por questões de estatuto não conseguiu, e agora comandará o futebol. E ele está falando dessa função que foi lhe dada. Na verdade, a nossa ideia a gente sabe que futebol a gente não ganha só com investimento, A gente vai procurar trabalhar com margem de erro praticamente mínima, Nós vamos procurar fazer o futebol da maneira que a gente acha, Que é acompanhar bastante de perto a questão do futebol, diariamente, os treinamentos, produtividade de atletas, certo? Comprometimento do atleta com o clube, tá? E com a sua carreira profissional também, Os atletas que serão contratados, eles terão esse perfil de crescimento na profissão, tá? E isso vai ser muito importante porque a gente vai assim, teremos assim, além de atletas, seres humanos e profissionais muito comprometidos com a atual situação do clube, com aquilo que o clube pretende para o ano de 2016. E na próxima sexta-feira, Palito e o restante da diretoria deverão anunciar um novo treinador para o ano de 2016. Deve ficar entre Celso Freitas, Leco e o principal deles, Badico, que ontem não quiseram confirmar, mas deve ser mesmo Badico que assumirá o Clube Esportivo em 2016. Palito também fala em aproveitar jogadores aqui de Bento Gonçalves, que vai começar a avaliar as categorias sub-18 e também o principal do distrital, para ver se consegue tirar jogadores, e isso é uma parte muito importante. E em outra função, que eu diria de igual importância, no futebol amador, nas categorias de base, Rogério Capuani. E uma das promessas da diretoria é manter o juvenil e também a categoria júnior ser criada no ano que vem. Sim, mas não somente a júnior e a juvenil. A nossa ideia é alicerçar o clube nesses próximos 2 anos com um fundamento realmente na base. Começar desde do pessoal até mais novo, conforme a gente está vendo da situação do alicerce que foi implantado por esta diretoria como prioridades, sendo eles o financeiro, administrativo e jurídico, o de marketing e o de futebol. E dentro do departamento de futebol, através do Palito, com a parte profissional, nós estamos nos dispondo, através da minha pessoa e com uma equipe que será montada adequadamente, para poder trabalhar toda essa base esportiva. Então, sucesso a essa diretoria que nos próximos 2 anos estarão à frente do Clube Esportivo, e na próxima sexta-feira já vamos saber quem será o nome do treinador do Clube Esportivo. A comissão técnica deverá ser menos aquela que já havíamos informado, Fernando como auxiliar, Tucci como preparador de goleiros e Cristiano Fronza como auxiliar técnico. E eles continuarão, além de trabalhar como profissional, nas categorias de base do Clube Esportivo. Pelo BGF, jogando ontem à noite em Garibaldi, porque perdeu o mando de quadra e esse jogo não pôde ser realizado aqui em Bento Gonçalves, e perdeu para a Soeva pelo placar de 2-0. Apesar do BGF fazer mais um belo jogo, mais uma boa atuação, não conseguiu a vitória e infelizmente foi derrotado mais uma vez e segue sem vencer
na segunda fase do estadual da Série Ouro. A equipe encerra sua participação no próximo sábado, jogando em Lajeado contra a equipe da LAF. O BGF marcou a todo momento, sofreu um gol no primeiro tempo e o segundo gol foi marcado na segunda etapa. E o técnico Vander avalia essa partida contra a Sueva. Eu tenho dito que está sendo muito dificultoso, né? Para mim como comandante, mas eu tenho que saber absorver isso da melhor maneira possível. Meu grupo está fazendo de tudo para ser competitivo, né? A gente tem que estar abreviando algumas coisas, tem que estar botando esses meninos antes da hora, né? E eles realmente não estão prontos, né? Então a gente tem que seguir, tem treinamento quinta, tem treinamento sexta, né? E daqui um pouco a gente tem que ter um foco em 2016, né? Vamos esperar da diretoria que tamanho vai ser o projeto e que a gente possa chegar em outras fases, né? E nesse momento está entre os melhores, mas está chegando para pleitear uma semifinal que nem a gente teve em outros anos. O BGF já não tem mais chance de classificação e cumpre tabela no próximo sábado contra a LAF e já começa a pensar em 2016 para saber qual será o tamanho do investimento, o tamanho do projeto para o ano que vem. E tomara que seja muito maior do que foi esse ano, porque começou bem e depois caiu em relação aos jogadores. Pelo Bento Vôlei, ontem realizou seu último treino aqui em Bento Gonçalves antes da estreia na Superliga. Essa estreia acontece amanhã, jogando em São Paulo contra a equipe do Taubaté. Um início extremamente difícil para os comandados de Paulão. E ele fala que esses últimos treinamentos deram suporte para fazer uma boa estreia. Cara, muito animado, muito esperançoso, motivado, né? Aprendemos bastante esse ano já e tivemos boas vitórias, derrotas também muito boas, porque a gente aprendeu com elas, né? Um gaúcho, a gente imaginava uma outra coisa, né? Com uma competição importante, mas pegamos um time bem montadinho. Então, em cima desses nossos trunfos e nossos erros, o time se preparou muito bem nesses últimos detalhes, na reta final. O time voltou com uma motivação maravilhosa, isso me deixou muito feliz, né? A equipe está bem ciente da importância que é o Bento voltar para uma Superliga. Eu acho que isso, a torcida que está nos parando na rua já sentiu isso, né? No discurso de cada jogador, e não vai ficar no discurso não, vai ficar na atitude. A equipe é essa que está aqui, está treinando bem, o pessoal brincando o tempo inteiro com a gente, né? Está descontraído o ambiente, então acho que isso é fundamental para que o grupo está fechado. Se vier, muito bem-vindo, sempre, qualquer atleta, mas o grupo está fechado. O grupo é esse, está treinando, o time está treinando algumas substituições, algumas mudanças que são positivas para o jogo. O Bento inicia amanhã contra o Taubaté e a segunda partida é novamente fora de casa contra a equipe do São José dos Campos. A estreia do Bento aqui dentro de Bento Gonçalves é na próxima quarta contra a equipe do Sada Cruzeiro, atual campeão mundial. Então já bota na sua agenda, próxima quarta-feira, dia 18, um belo jogo aí, o Bento fazendo a estreia, retornando à elite do voleibol nacional. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Citadino de Futsal, que na última sexta-feira à noite encerrou a participação da categoria adulta, com o PSG campeão, o São Bento na vice-colocação e com a equipe do FOPA na terceira colocação, mas o feminino e também as categorias de base estão em pleno andamento. As bases definiam os finalistas no último domingo e as finais estariam programadas para o próximo domingo no ginásio municipal, porém pode ser adiada, pode ganhar um tempo a mais aí os técnicos e as crianças para se prepararem, e a categoria feminina tem a última rodada da fase classificatória também no próximo domingo. E a primeira Copa Pequeno Craque, que teve a grande campeã formando o craque da escolinha conveniada ao Grêmio, né, também estão de parabéns por essa iniciativa. O Inter da Leopoldina, o Esportivo e também a escolinha de Montebello que participaram, e que em breve possamos ter mais competições para essa meninada, para o nosso, nem que diria para o esportivo aproveitar esses jogadores, mas sim para o nosso futebol amador estar cada vez mais forte, porque são essas crianças que no futuro estarão jogando as competições aqui de Bento Gonçalves. E pelo Distrital de Futebol de Campo, no último sábado, a categoria veteranos definiu os 8 classificados e no domingo o Sub-18 também definiu as 4 equipes classificadas. São Flamengo, Paulina, Inter da Leopoldina e o Estrela. Agora essas equipes jogam a última apenas
para cumprir tabela, porque cada equipe, a dúvida que tínhamos no programa de segunda, segue uma do quadro principal. Então, se o Flamengo classificar em último no Sub-18 e em primeiro no quadro principal, as equipes seguem sempre a do quadro principal. E nessa competição, né, do principal aqui de Bento Gonçalves, na última segunda, passamos a informação da classificação errada, devido à secretaria ter passado a informação errada. Eles haviam informado que o primeiro critério de desempate era gols sofridos, e agora é vitórias. Então, o Flamengo assume a liderança, passa o Barracão no número de vitórias. Nós vamos conferir como está a classificação completa. Em primeiro está o Flamengo com 12, em segundo o Barracão também com 12, porém o Flamengo tem um número de vitórias a mais, 4 contra 3 do Barracão. O Lago Azul vem em terceiro com 10 e o Ouro Verde vem na quarta colocação com 7 pontos, porque tem 2 vitórias, e a Paulina está em quinto com 7, com apenas uma vitória. Já em sexto a Eulália com 6, a Sertorina em sétimo com 3 e o Santa Teresa já eliminado com apenas 1 ponto conquistado. E aquele jogo atrasado, até que enfim vai sair, hoje à noite, a partir das 7h30, na Montanha dos Vientos, Paulina contra a equipe da Sertorina, e no domingo, a última rodada. Mas o duelo de hoje à noite pode definir algumas situações. A Sertorina precisa vencer se quiser continuar tendo chances, já a Paulina, um empate deixa a equipe dentro do G4, né, dentro das equipes que estariam classificadas para a próxima fase. Mas claro, sexta-feira vamos repercutir muito esse jogo, porque claro, estaremos lá acompanhando essa partida, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira, repercutindo esse duelo de hoje à noite entre Sertorina e também a equipe da Paulina, e claro, a estreia do Bento Vôlei contra a equipe do Taubaté amanhã em São Paulo. Então, bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.